ensinar a criança. Eu trabalhei ensinando natação. Eles aprendem muito rápido. E é muito, muito legal você falar e fazer técnicas e eles aprenderem isso com você. E eles evoluem muito legal. Idosos também, é extremamente gratificante trabalhar com idosos. Eu gosto bastante. A área esportiva, eu trabalhei com treinamento de voleibol, também gosto bastante. Joguei antes da graduação, fiz natação, fiz handebol, fiz voleibol. Então, eu gostava bastante. Hoje eu faço menos, devido ao tempo mesmo, né? Essa vida sedentária nos toma. Também, gente, a área de pesquisa. Aqui eu coloquei 2 fotos do nosso laboratório de pesquisa. Olhem a Isabela aqui. Eu acho que aqui é a Camila. É você, Camila? Camila, você fugiu? Misericórdia, Laís. Não, eu tô aqui, sou eu mesmo. Ô, Isabela, pelo menos eu tô escondida, você tá com a cara bem na frente. Ai! A Isa que tirou selfie. Mas tem alguém pior do que eu aí, que eu nem vou falar nada. Gente, Elisana, não ri de mim não, que eu tô bonitinha, ri da Isabela. Ela tá rindo de mim mesmo, eu acho. Tem alguém pior aí, Laís. Olha o Aldrey, que cara de novinho. Gente, o Aldrey deu Ele a palestra. tinha cabelo. Ele tinha cabelo. Então, gente, na área de pesquisa, também o profissional de educação física super se insere. Aqui no nosso laboratório, então, acho que vocês já escutaram falar bastante nesse período, nessa uma semana que a gente ficou junto, mas aqui no laboratório, principalmente na parte de exercício, a gente estuda bastante as respostas metabólicas e fisiológicas do metabolismo do animal frente ao exercício físico e frente à programação metabólica. Então, é bem interessante. Eu fui a terceira aluna que entrou no laboratório para estudar o exercício físico. A primeira aluna que entrou, eu não me recordo agora sobre quem entrou primeiro, mas eu sei que uma aluna estava fazendo mestrado e o cérebro pifou, então ela teve que, modo de falar, né? Ela teve alguns problemas psicológicos e ela teve que abandonar o mestrado dentro do nosso laboratório, né? Não sei o motivo, né? Mas ela só teve alguns problemas psicológicos e teve que abandonar. Um outro aluno que entrou antes de mim foi o professor Rodrigo, lá da Universidade Federal de Goiás, estudando também o exercício físico. E depois eu entrei nesse grupo também, estudando exercício físico, e depois de mim entrou outras pessoas. Tá gravando, né? Tá gravando, né? Tá. Mas eu vou falar o que pode falar. No começo, gente, eu falei para vocês que a educação física ela sofre bastante preconceito, né? No começo, quando eu entrei, como o Rodrigo ele já estava no final do mestrado e eu entrei na iniciação científica, então as pessoas ainda tinham preconceito, né? Você faz educação física, o que você está fazendo aqui? O que você entende disso? Realmente, eu não entendia nada do que tinha lá dentro do laboratório, né? Mas a gente não precisa ficar entendendo só o que tem dentro das nossas disciplinas. A gente pode explorar outras áreas, né? E é isso que eu quis fazer. Eu quis entender além do que os professores passavam para mim na sala de aula. Então, por isso que eu quis trabalhar com animal. Mas depois, com alguns meses, a hora que eu entrei no mestrado, então, a gente já se igualou, o pessoal super acolheu também, etc. Então, foi bem bacana esses anos aí no laboratório. E também, gente, falando sobre as áreas de atuação do profissional de educação física, além da pesquisa, ele também atua no ensino, né? Aqui eu vou mostrar agora algumas fotos minhas na outra faculdade que eu trabalhei lá em Rondônia, para falar um pouquinho o que é o professor de educação física do ensino superior. Eu quero tentar mostrar para vocês com essas fotos, tocar um pouquinho no emocional de vocês, para que se alguém aí tiver um interesse em ser professor do ensino superior, que possa aprimorar um pouquinho mais esse interesse, que possa florar um pouquinho mais essa vontade. Então, gente, ser professor é participar de um grupo docente, no qual este grupo docente tem
tem a capacidade, tem o intuito de pensar estratégias para levar o conhecimento até os alunos. Então, em meio a diferentes ambientes, a diferentes situações, a gente sempre tem que se sobressair. Então, em meio a essa crise pandêmica, o que a gente pode fazer para levar o conhecimento até vocês? Então, é para isso que o corpo, uma das características de um corpo docente, pensar junto a melhor estratégia de levar o conhecimento até o aluno. Ser professor é você também ser rodeado de alunos queridos, alunos que trabalham o dia inteiro, que chegam à noite na faculdade, loucos para aprender com você, com sede de conhecimento. Também tem os alunos bagunceiros, né? Os alunos que têm um pouquinho menos de interesse, só que isso daí também faz parte, né, gente? É muito gratificante, então, ser professor e estar rodeado aqui de pessoas, de alunos, né? Ser professor de educação física é poder trabalhar além da sala de aula. A gente pode explorar diversos ambientes. Então, a gente pode trabalhar uma teoria, uma prática na sala de aula, uma teoria e prática na quadra, uma teoria e prática em outros ambientes, uma teoria e prática na academia. Por que não levar os alunos na academia, levar o livro na academia? Por que não pintar os músculos nos alunos para eles verem onde que está cada músculo trabalhado na musculação, por exemplo? Ser professor é enfrentar desafios. Esses desafios são, por exemplo, nesta foto que eu mostrei para vocês. Eu fui desafiada da aula de biologia celular para o curso de odontologia. Então, a gente sabe que os professores sabem que quando você pega uma turma diferente, você precisa falar a linguagem deles. Então, eu precisei ensiná-los a biologia celular, mas também focado no curso de odontologia. Porém, a minha essência nunca mudou. Essa foi uma prática que eu levei os alunos na quadra, para eles estavam reunidos, eles estudavam o nosso conteúdo de biologia celular e a gente fez um quiz, né? Então, o grupo que acertava a questão tinha que fazer uma cesta e eles ganhavam pontos, e esses pontos eles tinham brindes e etc. Então, foi bem divertido. Eles conseguiram estudar na quadra, fazer cesta, que é fazer um tipo de movimentação, trabalhar com o corpo humano, e também entender o conteúdo. Foi bem bacana. Ser professor de educação física é trabalhar, como eu falei para vocês, além da sala de aula, levar os alunos fora da sala de aula. Por que você vai apresentar um trabalho somente para os seus colegas na sala de aula? Por que você não leva esse trabalho para uma população que precisa desse conhecimento? Foi o que a gente fez nessa foto aqui embaixo, que a gente levou. A gente fez um trabalho de saúde coletiva e levamos aqui para a população no colégio. Ser professor é estimular os seus alunos a colocarem a sua atuação em prática. Aqui foi um aulão de Halloween que eu organizei com os meus alunos, que eles fizeram para o grupo de estágio na academia, para os senhores de estágio. Ser professor é participar de eventos fora da faculdade, é estar junto com os alunos, é apoiá-los, é incentivá-los, é mostrar que eles devem participar, se empenhar e estar junto na área. Ser professor é fazer os alunos terem vontade de aprender além do conteúdo ensinado dentro da sala de aula. Aqui foi um grupo que, recentemente, eles montaram um grupo de estudos, e aqui eu estava dando uma palestra para eles sobre a pós-graduação também. Ser professor é estimular o seu aluno a realizar trabalhos científicos, estimular o seu aluno a pensar, estimular o seu aluno a fazer um bom trabalho de conclusão de curso. Ser professor é estar presente com eles nos momentos de recompensa desse trabalho todo, que é a graduação. E ser professor, gente, é receber homenagens devido à sua atuação. Aqui eu recebi 2 homenagens de Paraninfo em nome de turma, dos alunos que se formaram.
Nessa turma aqui, eu devo ter orientado quase 50% da turma. Eram meus orientandos. Então, era uma turma maravilhosa e foi um momento extremamente gratificante para mim, que fez valer a pena todo o esforço que foi esse momento que eu dei aula para eles, em outro estado, bem longe. E aqui, por fim, ser professor também é participar de despedidas, né? Receber despedidas, na verdade, e enfrentar novos desafios, que foi quando eu voltei para cá e precisei passar em testes seletivos. Na verdade, eu voltei depois que eu tinha passado no teste seletivo da UEM de Paranavaí. Então, ser professor é isso, gente, receber carinho, oferecer carinho também, receber conhecimento dos alunos e transmitir conhecimento dos alunos. Espero que eu tenha passado alguns pontos para vocês do que é ser um professor de ensino superior, que eu achei fantástico. Quando a gente fala de ensino superior, a busca pelo conhecimento, ela não para somente no ensino superior. A busca de conhecimento, ela tem que ser constante também dentro do curso de graduação. Se um aluno entra num curso de graduação e ele só participa das disciplinas do curso de graduação, então ele entrou no curso de educação física e só participou das disciplinas, das atividades obrigatórias e etc. Esse aluno se formou. Esse é um aluno formado em educação física, ok? Como qualquer um poderia ser. Agora, o aluno formado em um curso de ensino superior, que participa de projetos da sua área, que estuda fora do contexto da faculdade, que realmente pesquisa, busca, participa de eventos, então não espera por um evento obrigatório, ou não espera por um curso obrigatório, ele está lá fazendo. Então, por exemplo, vocês aqui, ninguém obrigou vocês a estar aqui, vocês estão fazendo porque vocês buscam conhecimento, então isso já é ótimo, isso já deixa uma estrelinha de diferencial em vocês, e vocês estão super de parabéns. Porém, quando a gente termina a nossa graduação, a graduação ela é muito ampla, a graduação em educação física ela é muito ampla, ela mostra todas as áreas que você pode atuar. Mas quando você termina a sua graduação, é interessante a continuação dos estudos para você fazer o quê? Se aprofundar naquela área que você gosta. Como eu falei para vocês, a graduação em educação física, ela vai desde o esporte até da psicologia do esporte, até da saúde de idosos, de lutas, de dança, então é muito ampla. Então, do que eu quero trabalhar? Qual é a área que eu mais gostei? Qual é a área que eu mais me identifiquei? Então, para isso, temos 2 tipos de pós-graduação que o aluno pode realizar após a finalização da graduação, tanto de educação física quanto de outros cursos, tá? Então, temos a graduação lato sensu, do latim significa sentido amplo, ou seja, você vai estudar alguma coisa, alguma área de forma ampla, tá? Essa pós-graduação lato sensu, ela é aquela conhecida especialização, que geralmente dura 2 anos, geralmente é uma especialização paga, que os alunos pagam as mensalidades. E ela tem, por exemplo, uma especialização em fisiologia humana, então eu vou estudar tudo de fisiologia humana. Uma especialização em educação física escolar, eu vou estudar tudo relacionado à educação física escolar, desenvolvimento motor, didática, todos os conteúdos da educação física escolar. Então aqui é de forma bem ampla. Mas aí você fala assim, bom, eu gostaria de dar aula no ensino superior. Qual é o melhor caminho? Então, eu preciso escolher uma área que eu gosto e me aprofundar nessa área. Então, vai afunilar. Aí, então, tem a pós-graduação stricto sensu, do latim, sentido específico. Então, eu vou me aprofundar em um conteúdo por meio de um mestrado. Então, nesse meu mestrado, ao final dele, eu vou produzir uma dissertação de mestrado, no qual eu vou mostrar os meus achados, qual foi a minha pesquisa, qual foi o resultado que essa pesquisa trouxe. E depois, no doutorado, se houver um interesse,
a pessoa ela vai produzir uma tese de doutorado no qual ela vai confirmar uma hipótese. Então, é um achado novo que não existe. Então, essa hipótese tem que ser uma hipótese nova, que ela vai confirmar essa hipótese por meio do doutorado. Tá? O mestrado e o doutorado afunilam um pouquinho mais. Então, sempre vai afunilando o conhecimento, tá? O que é melhor fazer? O que você quer? Ah, eu quero ser o melhor personal trainer de Maringá. Faça lato sensu, faça especializações. Faça 1, 2, 3, especialização em lesões, especialização em biomecânica, especialização em personal trainer, especialização em fisiologia do exercício, especialização em fisiologia humana. Faça muita especialização, retome todo o seu conhecimento, tá? O mestrado e doutorado, ele é mais voltado para quem quer seguir carreira científica ou carreira de dar aula, tá? Mas nada impede também que você faça um mestrado. Eu conheço várias pessoas que se formaram em educação física, fizeram mestrado e são personagens hoje, tá? Não, nada impede. Aqui eu falei para vocês que não ia ficar só na educação física, tá? Eu vou mostrar para vocês o que a UEM oferece dentro da pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, tá? Eu vou falar dentro da área da saúde, biológica, fisiológica. Começando com a área biológica. A pós-graduação lato sensu, que é aquela especialização, então, dentro da área do Centro de Ciências Biológicas, temos o curso de especialização em ensino e aprendizagem de ciências e biologia, o curso de especialização em biotecnologia, presencial e à distância, o curso de especialização em biotecnologia e bioprocessos, à distância, curso de especialização em fisiologia humana, funcionamento do organismo humano no contexto interdisciplinar, curso de especialização em anatomia e histologia, métodos de ensino e pesquisa. Na área no Centro de Ciências da Saúde, temos especialização em fisiopatologia humana, em farmacologia e em educação física escolar. A especialização, gente, geralmente... deixa eu só voltar aqui. O pessoal da educação física, eles fazem... Essa especialização aqui é bastante realizada por eles. Especialização em fisiologia humana, funcionamento do organismo humano em contexto interdisciplinar. E essa daqui, tá? Especialização em educação física escolar. Aqui eu vou passar algumas datas da última turma que abriu de especialização para vocês. Eu procurei no site e não tem ainda novas turmas, tá? A última turma, então, como vocês podem ver, a inscrição começou em dezembro de 2019, encerrou em março de 2020. A inscrição é feita através de um preenchimento online, tem um valor de R$100, tem um número de vagas. Então, abriu lá o edital de especialização em fisiologia humana, esse é um dos exemplos que eu peguei que o pessoal de educação física mais faz. Abriu lá o edital, dia 2/12. Dia 3/12, 40 inscritos. Então, acabou. Os 40 primeiros que se inscreveram, os 40 primeiros realizarão a especialização. Não tem um processo seletivo, não tem prova, tá? Então, realizou a inscrição, completou a vaga, você já está inscrito. Matrícula, período de matrícula foi em março. O início das aulas, 7/3 de 2020, término 21/8 de 2021. Horários. Isso daqui é legal. Aos sábados, a cada 15 dias, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 6, então é bem puxadinho, mas é só de 15 em 15 dias. E o valor do curso, ó, eu falei para vocês que a especialização é paga. Cadê minha setinha? 20 parcelas de R$360. Não é um valor assim tão puxado também, né? Mas ela é paga. Você precisa, ao final dessa graduação, dessa especialização, realizar uma monografia, um TCC, semelhante ao da graduação, tá? Então, no final, você precisa apresentar uma pesquisa e apresentar um TCC. Tem algumas especializações que elas permitem a realização
de pesquisa bibliográfica. Então, você não precisa necessariamente realizar uma pesquisa de campo, você pode fazer uma pesquisa bibliográfica. Das especializações stricto sensu, temos no Centro de Ciências Biológicas o programa de pós-graduação em Biologia Comparada. Aqui eu já estou falando de mestrado e doutorado, tá? O programa de pós-graduação em Bioquímica, programa de pós-graduação em Biotecnologia Ambiental, em Ciências Biológicas e em Ciências Fisiológicas, tá? O programa de pós-graduação das meninas, da Isa e da Camila, elas fazem aqui, ó, programa de pós-graduação em Ciências Biológicas. Tem bastante alunos de Educação Física que fazem esse daqui, ó, programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas. Porém, esse programa, ele ainda é um programa recente, extremamente interessante, muito legal, e ele tem ainda curso somente de mestrado, tá? O de Ciências Biológicas, ele tem de mestrado e doutorado. No Centro de Ciências da Saúde, temos essas pós-graduações aqui, em assistência farmacêutica, biociências e fisiopatologia, ciências da saúde, ciências farmacêuticas, programa de pós-graduação em educação física, esse é o que eu fiz. Esse programa de pós-graduação em educação física, ele é associado ao ENUEL. Então, o legal desse programa é que você pode ter aulas tanto na UEM quanto na UEL. Então, tanto com os professores da UEM quanto nos professores da UEL. Os professores da UEL, eles partem mais para o lado fisiológico. Os professores da UEM, eles partem mais para o lado do ensino. Então, é bem legal que dá para misturar bastante, agrega bem. O programa de pós-graduação em enfermagem e em gestão, tecnologia e inovação em urgência e emergência, mestrado profissional. Bom, pessoal, quando a gente fala de pós-graduação, quando eu opto por fazer uma pós-graduação, eu penso o quê? Eu penso em pesquisa, eu penso em ciência. Eu estou aprofundando o meu conhecimento. Então, eu preciso fazer ciência. Eu preciso, no final da minha pós-graduação, do meu mestrado, apresentar uma dissertação. Preciso, ao final do meu doutorado, apresentar uma tese de doutorado. Então, eu estou fazendo ciência, tá? A ciência, então, ela é o conhecimento racional e sistemático, exato, verificável da realidade. Então, eu observo um fato e verifico o que acontece com aquele fato. Essa frase aqui é bem interessante, ó. O que leva o homem a produzir ciência é a busca por respostas. Perguntem-se isso. Vocês são curiosos? Desde quando eu comecei a fazer iniciação científica, eu sempre me perguntava isso. Por que eu tenho tanta curiosidade assim? Então, no nosso laboratório, o que é um perfil de um cientista, de uma pessoa que faz um mestrado e doutorado? Por quê? Aconteceu isso, mas por que será? E se a gente fizer, e se a gente mudar esse estímulo, o que será que vai acontecer? O meu ratinho correu, fez exercício com uma intensidade moderada e teve melhora no aspecto fisiológico, diminuição de tecido adiposo. E se esse ratinho fizesse exercício numa intensidade alta? E se esse rato fizesse exercício todos os dias da semana? E se esse rato fizesse exercício em jejum, como tem um projeto lá no laboratório? E se esse rato... Então, vai vindo as perguntas. E aí você vai se interessando. Então, o que leva o homem a produzir a ciência é esse anseio pelas respostas, é esse questionamento, essa curiosidade, tá? O motivo básico da ciência, então, é a curiosidade intelectual e a necessidade que o homem tem de compreender o mundo em que vive. Então, se vocês tiverem a oportunidade de, quando voltar tudo ao normal, conhecer o nosso laboratório, conhecer uma reunião que a gente faz no laboratório, vocês vão ver que todo mundo é muito curioso, todo mundo quer saber tudo, por quê? Quais são os estímulos? E se tirar esse estímulo, o que acontece? Então, é exatamente isso que é ciência. A base
é a curiosidade intelectual, a partir do momento que essa curiosidade também é desenvolvida a partir de estudos, a partir de pesquisas, a partir do aprofundamento sobre o conhecimento do assunto. A educação física, gente, dentro da pesquisa, dentro do nosso laboratório, então ela foi inserida em uma equipe multiprofissional. Isso é muito legal para a educação física. É algo muito... como foi a palavrinha que eu usei agora há pouco com vocês? Muito prazeroso, né? Por quê? Porque nós somos profissionais da educação física, só que a gente pode trabalhar junto com farmacêuticos, junto com biólogos, junto com biomédicos, junto com médicos. Aqui no nosso laboratório, a gente trabalha numa equipe multiprofissional. A gente participa também de um evento chamado DORAD, que trata da origem da saúde e doença em fases críticas do desenvolvimento. E esse DORAD, ele tem no seu grupo de estudo estudos a partir de estudos epidemiológicos, experimentais, estudos clínicos, realizados por vários profissionais. A cada 2 anos é realizado um evento no Brasil, que é a edição ibero-americana. Começou em 2012 esse evento, é um congresso, um simpósio internacional de programação metabólica e estresse. Começou em 2012, lá em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Depois, em 2013, em Morretes, no Paraná. 2014, em Ponta Grossa, no Paraná. 2016, em São Luís do Maranhão. Tem gente aí de Maranhão, né? De São Luís, eu não lembro se foi a cidade. Depois, em 2018, a gente conheceu o maravilhoso Cancún, no México. E em 2020, agora, éramos para ir para Ipanema, no Rio de Janeiro, que foi adiado. Então, a cada 2 anos, existe um encontro com esses distintos profissionais, com essas distintas áreas, para a gente discutir o que tem de novidade sobre o tema. E é muito interessante. E também tem a edição mundial, que a 12ª foi em Vancouver, no Canadá. Seria, na verdade, ou eu acho que vai ser ainda, né? Até outubro de 2021 deve ter amenizado. Então, a próxima edição vai ser lá no Canadá, de 15 a 19 de outubro. Então, quem quiser aí, já entra lá no site, se programa, fazer uma viagem ao Canadá. E é legal, gente, desse congresso, que a gente não precisa matar o congresso para conhecer os lugares turísticos da cidade. Nossa, professora, mas você está falando de matar o congresso? Quem não mata 15 minutinhos final para tirar uma foto? Esse congresso, gente, ele já é pensado que, por exemplo, então tem dias que a parte da manhã fica livre para turismo. Então, você pode passear, conhecer os lugares, e a parte da tarde volta a estudar, estuda até a noite, no outro dia estuda de manhã, à tarde, à noite é liberado. É bem bacana, a programação é muito legal. Falando então dos processos de inscrição para mestrado e doutorado. Aqui eu trouxe para vocês alguns processos de mestrado e doutorado na UEM, dentro do programa de Educação Física, de Biologia e de Fisiologia, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, de novo, algumas vagas que foram abertas, só que em editais passados, tá? Por enquanto, não tem vagas abertas. Abriu vaga recentemente no programa de Biologia para estudos envolvendo Covid, né? Mas já encerrou o edital também. Aqui, como eu falei para vocês, a pós-graduação em Educação Física, o UEM-UEL, associada ao UEM-UEL, ela ocorre tanto na UEM quanto na UEL. O período de inscrição é sempre no final do ano e no meio do ano. No meio do ano foi cancelado agora o período de inscrição do meio do ano de 2020, tá? Para você entrar no programa de mestrado, você precisa, no ato de inscrição, apresentar uma proficiência em inglês, válida, que você tenha feito uma prova nos últimos 24 meses. Ou, se você for entrar no doutorado, uma proficiência em 2 línguas. Então, pode ser inglês, francês, inglês, espanhol,
tá? Não pode ser inglês português, tá, gente? Tem que ser em outra língua, que não seja a sua. Em Maringá, existem 12 vagas para mestrado e até 17 vagas para o doutorado. Em Londrina, 9 vagas para mestrado e até 13 vagas para doutorado. Depende da disponibilidade de cada professor, tá? O processo seletivo, para você entrar no mestrado na educação física na UEM, consiste em 4 fases. A primeira, você envia um projeto de pesquisa. A segunda, você vai ser selecionado e vai ser avaliado o seu currículo. A terceira, você vai fazer uma apresentação oral por parte do candidato com duração de até 10 minutos. Essa apresentação oral é do projeto de pesquisa, tá? E, por fim, uma entrevista com duração de até 20 minutos. Então, quando eu entrei no mestrado, tinha prova escrita. Hoje não tem mais. Hoje é só a avaliação do projeto e a avaliação por parte da entrevista com o candidato. As linhas de pesquisa nesse programa, elas são bem interessantes. Elas se concentram em 2 áreas distintas, tá? A primeira área de concentração é desempenho humano e atividade física. Dentro dessa área de desempenho humano e atividade física, que foi a área que eu fiz, tem 3 linhas. Ajustes e respostas fisiológicas e metabólicas ao exercício físico, que foi a linha que eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, tudo dentro dessa linha. Atividade física relacionada à saúde e fatores psicossociais e motores relacionados ao desempenho humano, tá? Então, todas essas 3 linhas fazem parte dessa área de concentração, desempenho humano e atividade física. Depois, a outra área de concentração é um pouquinho diferente desses temas relacionados mais à prática de movimentos, etc. É a área de concentração de práticas sociais em educação física. Dentro dessa área de práticas sociais, temos 2 linhas. Essas linhas de pesquisa são trabalho e formação em educação física, práticas políticas e produção do conhecimento em educação física, tá? Então, tem aí opções para todos os gostos dentro da UEM. Esse programa, agora que eu vou falar para vocês, é o programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas. Então, a inscrição desse programa também acontece no final do ano, custa R$200 a inscrição, período de entrega no final do ano, da documentação, o período de seleção de 15 a 12 de fevereiro, resultados em fevereiro também, matrícula em março, início das aulas em março. No programa existem até 9 vagas. O programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas, ele é recente e ele oferece o mestrado. Para você participar desse programa, você precisa fazer, então, o processo seletivo por meio de uma prova, tá? Lá já tem prova escrita. Já ou ainda, né? A gente não sabe ainda se ter prova escrita para programas de pós-graduação é um retrocesso ou não, né? Fica aí de cada professor avaliar. Mas lá tem prova escrita. A prova escrita de conhecimento na área, ela vale de 0 a 10 pontos, é eliminatório. Para a pessoa continuar no processo seletivo, ela precisa tirar 6 pontos nessa prova escrita. É disponibilizado alguns tópicos de estudo para essa prova, algumas referências também são disponibilizadas. E aí o aluno sabe por onde vai estudar. Depois é realizado também a análise do currículo e entrevista com o candidato aprovado nessa primeira etapa, que tirou mais que 6. A área de concentração que tem nesse programa é fisiologia humana. Dentro dessa área de concentração existem 2 linhas de pesquisa, fisiologia integrativa e fisiologia do exercício. Então, o pessoal da educação física também faz bastante essa pós-graduação, esse mestrado, né, dentro aqui dessa área de fisiologia do exercício. E é incrível, as disciplinas são demais, tudo dentro da fisiologia mesmo, é muito legal, os professores também são muito bons. Aqui
o programa, então, de pós-graduação em Ciências Biológicas. A inscrição dele também é no final do ano. Para mestrado, existem até 15 vagas e para doutorado, até 5 vagas, dependendo também da disponibilidade do professor orientador. Existe também um processo seletivo, uma prova, com questões na área de Química, Biologia Celular e Biologia Molecular. É disponibilizado também as referências para que o aluno estude, né, para essas questões. Existe também uma questão de interpretação de um texto em inglês e análise do currículo Lattes. Para o doutorado, não tem análise de currículo, é somente a prova escrita e a prova de interpretação de inglês. Esses programas da biologia e da fisiologia, eles exigem a proficiência de inglês ou em 2 línguas, inglês francês, inglês espanhol, até a defesa do aluno. Não precisa no momento da inscrição, tá? Diferente do programa em educação física. Área de concentração do programa de ciências biológicas é biologia celular e molecular. Dentro desta área, existem algumas linhas de pesquisa também, que é bioquímica e genética de micro-organismos, biologia estrutural e molecular, bioquímica e genética vegetal e metabolismo, bioenergética e fisiologia celular, tá? Que aqui eu acho que é onde se encaixa os biólogos lá do nosso laboratório. Gente, o que eu tinha para dizer para vocês, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aflorado um sentimento de continuidade de estudos, de necessidade de continuar os estudos, de aprofundar os estudos. E eu espero também, com essa minha palestra de hoje, que tenha despertado um interesse pela docência em alguns de vocês, tá? Então é isso, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, a gente pode conversar agora. Laís, obrigada pela sua palestra, foi muito legal. Acho que deu para o pessoal ter uma noção, né, de como que é a área da pós-graduação. Porque quando a gente está na graduação, a gente não tem muita noção assim de como funciona, né? Então é muito legal ter essa oportunidade antes de se formar. Pessoal, alguém tem perguntas sobre isso? Podem perguntar curiosidades, o que vocês quiserem saber. Não, não tem perguntas? O Wallace disse que já vai se programar para fazer pós. Quem ri? O que vocês estão rindo aqui? Quê? Foi você mostrou na sua foto, eu acho. Ah! Como funciona a questão de disciplinas, pontuação e tal? Tamires, você pergunta as disciplinas no mestrado? Aí, Laís. Como funciona a questão de disciplinas? Acho que você pode falar um pouquinho que da nossa área é diferente, né? Dá para nós. Lá na educação física, depois eu vou passar a palavrinha para a Isa para ela explicar como acontece na biologia. Mas na educação física, as disciplinas elas acontecem no mestrado, elas acontecem. O aluno ele já não é mais aquele aluno de graduação, então você pode escolher as disciplinas que você vai fazer. E você pode escolher quando fazer. Esse semestre eu não vou fazer disciplina. Tudo bem, você faz o próximo semestre. Porém, você tem que ficar atento que você tem 2 anos para fazer disciplinas, para fazer sua pesquisa, para escrever e para defender. Tá? Então, não tem ninguém te pressionando, a não ser o seu orientador, no caso, né? Se você tem um orientador mais liberal... Então, você tem muita gente te pressionando. Mas tem orientador... Muita gente não, uma pessoa, no caso. Que não ligam, né? Tem aluno que gosta de enrolar e chega no final e não dá conta. Mas, enfim, eu vou falar como eu fiz, porque eu gosto de fazer tudo já e me livrar, né? No primeiro semestre eu já fiz todas as disciplinas do mestrado que eu precisava fazer, então a gente precisa cumprir créditos. Cada disciplina, ela vale créditos referentes à quantidade de hora que essa disciplina tem. Então, se é uma disciplina muito longa, ela vale, por exemplo, 60 créditos, 30 créditos.
ela é conhecida por créditos. Então, a gente faz essas disciplinas que são semestrais, mas elas são blocadas. Então, às vezes, é uma terça-feira a tarde inteira, toda terça-feira a tarde inteira, ou toda terça e quinta a tarde inteira, por 6 meses. Não existe prova escrita na educação física, tá? O que a gente faz muito trabalhos, muita apresentação didática, a gente dá muita aula para nós mesmos. Então, as avaliações elas são feitas a partir disso, do estudo e do ensino dentro do mestrado e do doutorado. O doutorado também funciona assim. E depois a sua nota, ela não sai igual a nota da faculdade, sua nota da disciplina, né, do seu desenvolvimento. Ela não sai 6, 7, 8, 9, 10. Ela sai A, B, C e D. A, se eu não me engano, é de 9 a 10. B é de 8 a 9. B eu acho que é de 7 a 9. E C é 6. Então, a C é bem ruim mesmo. É vergonhoso. Então, não pode tirar C, de jeito nenhum. E no doutorado funciona da mesma forma. Como eu fiz o doutorado na UEM também, eu pude aproveitar os meus créditos do mestrado. Então, eu só complementei com algumas disciplinas também no primeiro semestre do doutorado. Então, é bem tranquilo, é bem gostoso as disciplinas. Agora, já na biologia celular, os alunos sofrem um pouco mais, né, Isa? Então, para a gente do PBC, é assim, tem duas disciplinas obrigatórias que você tem que fazer, que é biologia celular e bioquímica. Aí essas disciplinas, elas são logo no início do curso, você entra no mestrado e elas já começam, e elas duram cerca de 4 meses, mais ou menos. E é uma fase, assim, bem puxadinha, porque tem muita, como quem falou aqui? A Emanuele falou, né, que tem bastante prova, e tem mesmo, tem bastante prova, bastante aula. Então, é um período bem corrido do mestrado, a parte das disciplinas obrigatórias. E, ao mesmo tempo, dependendo do seu orientador, você ainda tem que começar a sua pesquisa também. Então, fica um período puxado. Aí, depois que você faz as obrigatórias, você tem que cumprir mais alguns créditos com as disciplinas optativas. Mas daí você pode ir fazendo igual a Laís falou, né? A seu critério, assim, conforme abre, né? Abre a vaga para a disciplina optativa. Você pode fazer, ou então esperar uma outra que você tenha mais interesse, desde que você feche os créditos dentro do período de 2 anos. Mais ou menos isso. Acho que a diferença é que no PBC tem essas obrigatórias e que tem prova, né? Bastante prova. Aí, gente, parece que ficou fácil, né? Então é fácil fazer mestrado, doutorado, né? Mas o difícil não são as aulas. As aulas são tranquilas, né? Porque se você faz um mestrado, doutorado, você está acostumado a estudar bastante. Então as aulas são tranquilas. O difícil é você conseguir fazer todos aqueles passos que eu falei para vocês. As aulas, conciliar com a sua pesquisa, conciliar que pode dar alguma coisa errada na sua pesquisa e você vai ter que retomar e começar de novo, conciliar em estudar a sua pesquisa, escrever a sua pesquisa e, às vezes, publicar ainda durante o mestrado. Tem gente que publica ainda, que consegue publicar. E defender também. Aí tem várias coisas, depende de cada orientador. O nosso orientador, ele puxava muito, então ele não deixava a gente respirar nem um minuto, então era bem puxado. Tem orientadores que já são mais tranquilos. Tem mais pergunta aqui, Laís. E como funcionam as bolsas de estudo? As bolsas de estudo, no nosso programa de educação física, é feito um teste, não chama teste, gente, um processo. Seleção? Uma seleção, isso. É feita uma seleção todo ano. Então, todo ano você tem que renovar a sua bolsa. Como que você ganha a bolsa? Através do seu currículo. Então, seu currículo é pontuado. Tudo que você faz, participação em evento, apresentação de trabalho científico, apresentação de resumo em congresso, tudo que você faz, pontua. Publicação de artigo, tudo que você faz pontua. Então, é analisado o currículo de cada aluno e os alunos que têm a pontuação maior ganham bolsas. Na educação física, estava com bastante bolsa.
eu acho que quase todo mundo, ou todo mundo, tinha bolsa na educação física. Quando eu comecei, não. Quando eu comecei, tinha pouco. Mas depois, na hora que eu saí, já tinha bastante bolsas. Tá bem legal. Porém, precisa focar nessa questão do currículo também, né? E isso é outra preocupação dentro do mestrado. Será que eu vou renovar minha bolsa para o ano que vem? Igual o nosso orientador, ele não permitia que a gente trabalhasse. A gente tinha que ser integral na pesquisa. Então, a gente tinha que ter bolsa. Então, a gente tinha que, além de tudo isso, a gente tinha que participar de eventos, de publicar, de participar de congresso, de apresentar trabalho, para manter o currículo com uma pontuação boa para conseguir a bolsa, né? Ô, Laís, isso é uma diferença também do PBC. A gente não precisa concorrer à bolsa todo ano. É verdade. Então, lá você consegue a bolsa na primeira seleção, logo quando você entra, e você vai ficar com a bolsa até o final do seu mestrado ou até o final do seu doutorado. Então, não precisa se preocupar com isso de concorrer bolsa novamente. Isso é ótimo. É. Mas como no nosso programa as bolsas não dava para todo mundo, então eles criaram essa estratégia. É mais justo, né? Para ficar um pouco mais justo. Tá, deixa eu ver o que mais tem aqui. Professora, me formando em licenciatura, posso fazer pós em bacharelado, tipo imunologia? Pode, porque para você fazer a pós-graduação, você precisa de uma graduação. Então, independente se você se formou em licenciatura ou bacharel, você pode fazer uma pós, não tem problema. Ô, Elaine, você pode fazer também o bacharelado. Se você tiver interesse de fazer depois, você pode puxar o bacharelado, mas não necessariamente. A pós-graduação não depende da modalidade, né, que você se formou. O William aqui está falando 15 horas aula, 1 crédito. William, eu não lembro quantas horas aula significa um crédito. Você está afirmando isso ou foi uma pergunta? Eu acho que é isso mesmo, Laís. Ele está afirmando, né? Acho que sim. A Tamires está falando que fez epistemologia da educação física. Como ouvinte, gostou muito. Eu fiz também essa disciplina. Eu acho que foi com o Juliano. Tem bastante prova na biologia. Aí a Tamires está perguntando aqui, as produções só da área que pontuam ou de outras áreas também? Acho que todas, né? Que pontuam. Agora fiquei em dúvida. Porque assim, as produções, elas pontuam dentro da área da educação física. Então, por exemplo, eu tenho um artigo publicado na revista Nutritional, sei lá o quê, uma revista de nutrição. Essa revista de nutrição, ela tem uma classificação dentro da educação física também. Então, às vezes, para a nutrição, ela vale mais pontos, para a educação física vale um pouco menos, para a biologia vale um pouco menos. Mas todas as revistas, em relação à publicação de artigo, elas têm a quantidade de pontos em cada uma das áreas. Posso começar a pós antes de finalizar a faculdade, tipo no último ano? Pode, a especialização pode. A especialização tem um período que você precisa apresentar o seu diploma, mas o mestrado não, o mestrado tem que estar formado. O mestrado dá para fazer disciplina como ouvinte. Como ouvinte, mas aí... Falando nisso, gente, quem tiver interesse, está aberto o edital para ouvinte de disciplinas da educação física, tá? Quem está na graduação pode fazer. Quando eu estava na graduação, eu fiz. É muito legal. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. Mando para a Isa encaminha no e-mail de vocês. Pode ser graduação em qualquer curso? O Lion está perguntando. Como assim? Para esses programas de pós-graduação, Lion, isso que você perguntou? Pode, né, Lisa? Tanto para biologia, você dentro do ensino superior, você pode fazer. Tem que ser dentro da área ali, né? Mas... Luísa, não precisa ser dentro da área, não, porque eu lembro que há uns anos atrás, quando a gente estava na graduação, na sala de um conhecido meu de engenharia química, tinha uma menina fazendo PBC.
porque ela trabalhava com a parte de micro-organismo, uns negócios assim. Ah, é? Achei que exigia graduação. Ah, então pode ser qualquer Só um. a graduação, mas não tem que ser necessariamente na área de Na área. biológicas. William, tem um espaço, sim, para alunos de outros programas fazer disciplina. Pode fazer, sim. É só ficar atento à inscrição. O William perguntou, quem é do PBC pode fazer eletivas na educação física? Tem EAD em biologia? Esse ouvinte? Tem EAD, Isa? Elaine, é para pós-graduação, você pergunta do programa de pós-graduação? Não, daí não tem EAD, tudo presencial, os cursos de mestrado, né? Eu sei que EAD tem curso, acho que de especialização em anatomia, tem EAD, não sei se o da fisiologia tem, mas mestrado não, mestrado é tudo presencial. Aqui está o link de aluno especial. A Tamires mandou. Obrigada, Tamires. Mais alguma coisa, gente? Alguma curiosidade que vocês têm? Então, acho que é isso, né, Laís? Acho que sim. Então tá bom, O pessoal pessoal. da Educa aí. Oi? O pessoal da Educa. Ninguém tem dúvida de nada, gente? Eu mando para vocês. EAD que eu conheço. Na UEM, não. Especialização, não. Mas no Sesumar tem. Então tá, pessoal. Então, eu agradeço mais uma vez a professora Laís por ter se disponibilizado a vir e falar com vocês sobre essa parte da pós-graduação, no geral, mas também focado para a educação física. Eu espero que vocês tenham aberto aí a mente de vocês. A professora ela foi muito clara, muito didática em explicar tudo como que é. Eu confesso para vocês que quando eu entrei na minha graduação em 2012, eu não imaginava que eu estaria hoje fazendo doutorado, sabe? Eu nunca quis conseguir a área acadêmica. Mas é o que a Laís falou, é tão apaixonante que chega a dar raiva. Verdade. A gente Então, sofre, mas gosta. Oi? A gente sofre, mas gosta. Nossa, sabe, tipo, não pode falar assim agora, eu já ia... Mulher de bandido, mas é tipo nesse sentido, porque a gente